Nós vamos agora aprender mais com o Senhor. Amém? Quantos querem aprender a obedecer a Deus? Nós sabemos que isso é importantíssimo para que as bênçãos do Senhor, elas recaiam sobre nós. Amém? Imagine uma pessoa obediente ao Senhor. Essa pessoa não vai perder nada. É ou não é verdade? Pelo contrário, nós já perdemos muito no passado, desobedecendo a Deus, né? Longe de Deus, né? Sempre que um homem está longe de Deus, ele está perto de outras coisas. É ou não é verdade? Ninguém está em outro planeta, né? Ou você serve a Deus ou não serve. E graças a Deus que hoje você serve a Deus. Diga amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 17. Quero ler o verso 10 e também quero ler Provérbios 16, o verso 22. Amém? Coloca para nós aqui na tela o tema da mensagem de hoje. Jesus. Quem disse que não dá para sentir frio em Manaus? Né? Eu estava ali, eu falei, será que eu desço? Eu quase desci para pegar uma coberta lá em casa. Estou brincando. Amém? O entendimento nos torna prudentes. Glória a Deus. Então repita comigo, o entendimento nos torna prudentes. E a prudência, irmãos, ela traz a bênção de Deus para a nossa vida. Amém? Assim como o insensato, ele atrai desgraça, atrai, perturbação, atrai tribulação na sua vida, a sensatez, o sensato, ele atrai a bênção de Deus. Amém? Então é muito importante nós aprendermos sobre isso. Glória a Deus. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Quem trouxe Bíblia aí diz amém? Amém. Quem estiver sem, você pode acompanhar aqui. Coloca para nós Provérbios, capítulo 17, versículo 10. Diz assim: a repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Mais uma vez, a repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento, diga de entendimento, do que 100 açoites no tolo. Por quê? Porque o homem de entendimento, ele aprende com a vida. É ou não é verdade? A pessoa que tem entendimento, ela aprende com Deus, ela aprende com as experiências negativas, ela aprende com os seus erros. Amém? Então, a vida é um aprendizado. Agora, o que nós precisamos ter ou adquirir? Entendimento. Diga para a pessoa que está ao seu lado, nós precisamos adquirir entendimento. Amém? Então, é isso que a Bíblia está dizendo. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Porque o tolo, ele não tem entendimento. E pela falta de entendimento, pode dar surra nele. Ele pode quebrar a cara. Ele pode se dar mal. Ele vive errando. Por quê? Porque ele falta entendimento. Amém, igreja? Então, o entendimento é algo importantíssimo. 16, 22 diz assim: o entendimento é fonte de vida. Diga fonte de vida. Para aqueles que o têm. Mas a insensatez traz castigo. Amém? Então, o que vai nos livrar de uma vida derrotada? Entendimento. A compreensão das coisas. O entendimento da palavra, o entendimento do reino, o entendimento da vida, né? Em todas as áreas da vida, você vai precisar de entendimento, você e eu. Você vai entrar em um relacionamento, você precisa de entendimento. Você vai montar um negócio próprio, você precisa de entendimento. Você vai se relacionar com pessoas, amizades, você tem que ter entendimento. No casamento, precisa de entendimento? Com certeza. No seu trabalho, aonde você vai, o que você for fazer. Não dá para caminhar sem entendimento. A pessoa sem entendimento, ela se torna tola. E a tolice vai trazer grandes consequências na vida dessa pessoa. É verdade ou não é?
Então, o que nós precisamos aprender com a Bíblia? Precisamos compreender a palavra e adquirir entendimento. Amém? Às vezes a pessoa não chega na igreja com entendimento. Na verdade, a maioria das pessoas não chegam sem entendimento. É ou não é verdade? E, para ser bem sincero, algumas pessoas, elas adquirem conhecimento, entendimento, com a palavra de Deus, no discipulado, no pastoreio, no convívio com os irmãos. Eu estou quase tremendo meus queixos, eu não sei porquê, mas eu me tornei amazonense nato. Parece que eu vejo o frio, dá para quase fugindo daqui. Acho que eu vou levar para lá o púlpito. Mas não precisa mexer no ar, não. Deixa no 23, senão ele diz. Se puder desligar um, acho que fica melhor. Tá muito frio aí ou tá quente? Então desliga para nós aquele, por favor, Rafa. Isso, meu filho, esse aí mesmo. Que Deus te dê entendimento. Amém. Glória a Deus. Mas vamos continuar. Agora abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler Mateus 7, porque o que pode dar entendimento para uma pessoa? A palavra de Deus. Sim ou não? O que mais vai trazer entendimento? O próprio Jesus disse: o meu povo perece, sofre, porque lhe falta entendimento. Porque o entendimento, irmãos, a falta do entendimento não é só para o povo que não conhece a Deus. Tem muita gente do povo de Deus que não tem entendimento. É verdade isso. Então, por que não tem entendimento? Porque nós temos aqui o maior livro do mundo. Tudo que o ser humano precisa para aprender, para ter êxito, para caminhar em vitória, para cuidar da sua família, para ser um bom esposo, uma boa esposa, para criar bem os filhos, para ter sucesso até nos negócios, é a palavra de Deus. O maior livro, o livro mais vendido no mundo inteiro. O único livro que podemos garantir, este aqui é verdade. Amém? Esse aqui é verdade. Veja o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 7, que é conhecido do capítulo 5 ao 7 de Mateus, nós vamos ler o 7, mas ficou muito conhecido como o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Amém? Onde Jesus ele ensinou ali os discípulos e o povo a respeito de algumas coisas que é importante para a minha vida e para a sua vida. Se você acredita nisso, diga amém. Amém. Acompanhe comigo, capítulo 7, verso 24 de Mateus, que diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela não caiu, porque aquela casa, porque tinha seus alicerces na rocha. Verso 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, diga insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Amém? Feche seus olhos por um instante, curva a sua cabeça. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos que a tua presença esteja neste lugar, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender a tua poderosa palavra. Deus, nessa noite, visita-nos, meu Deus, nesta hora. Visita esta igreja, visita este povo, meu Deus, com entendimento. Queremos compreender, entender a tua poderosa palavra. É o que nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Diga amém, aplauda Jesus. Diga glória a Deus.
Então, Jesus, ele sobe, né, ali na montanha e começa a ensinar o povo a respeito daquilo que é primordial para a vida de todos nós. Os ensinamentos de Jesus, as palavras de Jesus, ele diz assim: quem ouve estas minhas palavras e as pratica é igual ao homem prudente. Porque quem ouve as palavras de Jesus e não pratica, a Bíblia vai dizer que este é um insensato, que teve a sua casa derrubada, que teve a sua vida arrasada, pelo fato de não dar ouvidos ou de não praticar a palavra de Deus. Amém? Então ninguém quer ser um insensato, porque nós sabemos que o insensato, a vida dele não vai para frente. Ele não conseguirá realizar a vontade de Deus. A sua casa, o seu casamento, seus filhos, os seus negócios, tudo isso está correndo um grande risco pela sua insensatez. Porque um homem sem entendimento, ele põe tudo a perder. É ou não é verdade? Você sabe disso? Nós já fomos insensatos, né? É muito difícil uma pessoa do mundo, ímpia, pagã, que ela tem prudência, é muito difícil. Eu não estou dizendo que é impossível, mas é muito difícil. Agora, para o povo de Deus, nós temos a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus nos ensina tudo. Então, nós somos o povo que devemos ter a prudência, que devemos andar com a prudência, que devemos ter o conhecimento, que devemos ter uma vida abençoada, que devemos ter uma família abençoada, um casamento abençoado, filhos abençoados. Por quê? Porque temos a palavra. E para que serve a palavra? Para nos ensinar, para nos direcionar, para nos livrar das armadilhas do diabo. Porque o diabo faz armadilha, sim ou não? Sim. Você viu aqui os testemunhos? Irmãos, como o diabo mente. Sabia disso? João 8,44. Diabo é o pai da mentira. É incrível como Satanás trabalha muito forte na nossa mente, no nosso coração, mentindo para nós a todo tempo. Você não precisa estar na igreja para servir a Deus. Olha, isso aqui que você faz, todo mundo faz. É normal. Não, isso aqui é porque você precisa. É um escape. Deus te entende. Não vai para lá. Olha, não gostam de ti. Você é desprezado, você não é amado. Ninguém liga para você, você não faz falta para ninguém. A sua vida não vai dar certo. Você não vai conseguir. Olha, você não leva jeito para ser crente. Abandona a igreja, sai da igreja, você não vai conseguir. Você não foi chamado para nada. Irmãos, o diabo mente 24 horas. As maiores guerras que uma pessoa enfrenta, ou que a vida da pessoa, a maior luta que ela entra é por causa das mentiras do diabo. Nós temos mais facilidade de acreditar nas mentiras do cão do que nas verdades de Deus. Você vem para a igreja e você ouve, olha, Jesus te ama. Ama nada. A pessoa pensa logo assim. Ou você é muito precioso, que nada. Acho que está de olho em alguma coisa que eu tenho para oferecer. Ou seja, a tendência do ser humano é alimentar mágoas, rancores, rejeições, tudo que tinha na nossa vida no passado. É ou não é verdade? E quem é que nos fala isso? O diabo. Teu marido não vai converter, não vai abandonar essa cachaça, né? Essa tua mulher, ela é doida mesmo, ela nunca vai ter juízo. O diabo. É melhor você desistir. Para. Mas vamos aprender aqui os ensinamentos de Jesus, quando ele diz, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente. Amém? Então, quem ouve essas minhas palavras, primeiro, que palavra? Diga, palavra de Deus. Porque era a palavra de Deus que Jesus estava ensinando, amém? Palavra de Deus, o próprio verbo encarnado. Porque a Bíblia diz que no princípio era o verbo, amém? E o verbo se fez carne. Quem era ele? Jesus. Antes, na época dos profetas,
né, tinha a palavra de Deus. Mas na época de Jesus, era o próprio Deus no meio dos homens, ensinando, mostrando, apontando a direção, mostrando o caminho, para que eles tivessem uma vida de êxito, uma vida de sucesso. Amém? Uma vida de alegria, uma vida de paz. É estas palavras que Jesus está dizendo: quem ouve as minhas palavras e as pratica, esse é semelhante ao homem prudente. Ou seja, o que é capaz de derrubar a casa de um homem prudente? Diga, nada, nem o diabo. Sabia disso? Ai, quando fala esse nome eu fico com medo. Seja prudente, não tenha medo do diabo. Porque o diabo só age através de legalidades. Quem está entendendo? Se tem legalidade, ele entra. Mas se não tem, ele está bloqueado. Quem está entendendo isso? Não pode entrar. Nem na casa, nem no casamento, nem no coração, nem na mente. Não entra. Não está autorizado. Deus não autorizou. A Bíblia diz que quem é de Deus, o maligno não toca. Agora, a nossa falta de prudência ou a nossa insensatez abre portas. Quem está compreendendo? Para que ele entre. Para que ele tenha um ponto de contato na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, nos nossos filhos, nos nossos negócios, seja lá a área que for. Então nós precisamos entender uma coisa: Satanás só age aonde há legalidade. Provérbios diz: maldição sem causa não se cumpre. Não tem como se cumprir, não tem uma causa, não tem um motivo. Então fique muito atento. Tudo que for negativo não vem de Deus, vem do diabo. Você sabia disso? Tudo. Qualquer frase que vem no seu coração é para te encorajar, é para gerar fé no seu coração, é para te impulsionar, é para fazer você lutar pela sua casa, pela sua família, pelo seu ministério, vem de Deus. Diga amém. Amém. Se for o contrário, vem do diabo. É muito fácil identificar. Eu estava vendo hoje o testemunho do pastor Paulo Jeffer, discipulador do pastor Eibe Uber, que vai estar conosco 23 de junho. Quem vai estar lá conosco? Vai ser muito lindo, irmãos. Eu não vejo a hora. Já está liberada as inscrições, amém? Vai toda essa igreja. Só se você não quiser, né? Mas se você quiser, você vai estar lá, amém? E ele contando a história, ele era adolescente, a mãe dele faleceu. E ele cresceu com aquele trauma. Olha o que o diabo gerou, uma raiva do pai. O diabo colocou no coração dele, minha mãe estava doente, porque meu pai não me falou, para que eu dedicasse mais tempo de estar perto dela. E aí no final das contas, lá no final da história, ele pergunta: pai, por que você nunca me disse que a mamãe estava muito doente? Ele disse: meu filho, nem eu sabia. Eu fui no médico buscá-la, era para ela ter alta. E naquele dia tudo mudou, ela faleceu. Ou seja, aquele jovem carregou uma mágoa no coração a vida inteira, achando que o pai tinha escondido algo dele quando nem o pai sabia. Entendeu? Então, às vezes, o diabo vai querer gerar algo em você que ninguém tem culpa. E ele vai colocar no seu coração: fulano de tal é culpado de você estar vivendo assim. Mentiroso e pai da mentira. Por isso que um cristão tem que buscar cura para a sua alma sempre. Ainda que alguém erre conosco. Eu sempre dou meu testemunho aqui nesse altar. Eu fui dado pela minha mãe. Eu não tenho um pingo de mágoa dela. Graças a Deus. Eu não sei como Deus fez isso na minha vida, porque eu nunca tive. Eu acho que eu sou diferente. Nunca tive. Quando ela entrou em contato comigo: menino, sou tua mãe, então eu falei: é mesmo, é? Então, beleza, manda aí a passagem. Onde é que mora? Manaus? Estou indo. Vim embora para cá, eu era muito doidão ainda, mas vim, nunca tinha andado de avião. Falei: é a minha oportunidade. Eu ia pensar em mágoa, meu irmão, olha, quero saber, eu tive uma mãe que me criou, me amou, me cuidou de mim, agora eu tenho mais uma, glória a Deus. É melhor ter duas do que uma. É verdade. Você está entendendo? É como você vê. É como a sua alma vai lidar com a notícia,
com a situação. Ah, mas você não sabe, fizeram muito mal para mim. Ora para que Deus abençoe aquela, meu Deus, abençoa aquele abençoado. E deixa ele. Porque tem pessoas que carregam a pessoa nas costas. Fez isso comigo, fez aquilo comigo. Esquece, meu irmão, sabe por quê? O prejudicado vai ser você. A pessoa talvez está lá vivendo a vida dela e você está aqui sem dormir, pensando nela. Abençoa, libera. Vai, meu Deus, com Deus e com os anjos. Leva, dá uma passagem para ir para outro estado logo. Mas abençoa, amém? Não carrega aquela pessoa. Glória a Deus. Meu Deus, então vamos continuar. Onde é que eu estava? Então, é a própria palavra de Deus. Era o próprio Deus, né? Jesus falando com o povo, né? Ensinando o povo. O Sermão da Montanha fica lá em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Sermão da Montanha. Que foi lá perto ali do Mar da Galileia. Eu ia coloca para nós aqui as fotos do local. Quando Jesus trouxe esse ensino na época, era um lugar que não era habitado. Era uma montanha, não tinha construção nenhuma, não tinha nada, era um deserto. Agora veja como está esse lugar. Foi construído, ali é tipo uma capela, uma igreja. Aqui é o Mar da Galileia, amém? Jardins lindos, achei um lugar muito lindo. Eu acho que eu vou levar você para passear lá, meu amor. É brincadeira. Mas vamos orando aí. Olha só, lugar lindo. Claro que lá agora é um lugar turístico, né? Onde as pessoas viajam. Mas na época que Jesus sentou na montanha aí, não tinha nada disso, irmãos. Entende? Era um lugar sem habitação nenhuma, né? E hoje é esse lugar maravilhoso, amém? Mas naquela época não tinha ar-condicionado, cadeira, luz, apaga a luz, acende luz, né? Mas a minha esposa, ela é uma mulher de fé. Eu sei que ela vai orar por essa viagem, né? Pronto, era o que precisava. Amém. Mas continuando aqui. Então, nesse discurso, Jesus profere lições de conduta e moral, ditando o quê? Princípios. Amém? A conduta. A Bíblia diz em Jeremias 17:10 que Deus abençoa pela conduta de cada pessoa. O que Deus está ensinando aqui? O que a palavra nos ensina? Como conduzir a nossa vida. Como se comportar, como agir, como falar, como se relacionar. O que eu posso fazer, ou melhor, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Porque eu posso fazer o que eu quiser. Sim ou não? Sim. Quem que manda em alguém? Ninguém. A mulher não manda no marido. O marido não manda na mulher. Quem manda em todo mundo? Deus. E o que ele fez? Deu livre-arbítrio para todos. Foi ou não foi? Deus de amor, irmãos, que te mostra o caminho, mas não fala para você, tu é obrigado a ir. Sim ou não? Glória a Deus. Então ele estava ditando ali princípios, amém? De padrões, de moral, de conduta de pessoas. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, verso 2. Perdão, capítulo 1, do 1 ao 2. Livro de Hebreus, capítulo 1, vamos ver do 1 ao 2, está escrito assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Amém? O que está escrito aqui no livro de Hebreus? Que antigamente Deus falava pelos profetas. Quem lembra da lei de Moisés? Naquela época era a lei de Moisés. Era o que o povo tinha. Era Deus falando com o povo através dos profetas e foi passado a lei de Moisés. Olha, vocês têm que andar assim, assim, assim. Amém? E o que o escritor de Hebreus está dizendo? Que naquela época Deus falava pelos profetas. Diga amém. Mas nesses dias, ele está falando dos dias de Jesus, né? Deus fala por Jesus. É a própria palavra. É o próprio verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. Então era o próprio Jesus ensinando para eles a vontade de Deus. Como andar com Deus, como se comportar. E a Bíblia diz assim, Jesus dizia assim:
ouvir o que fora dito aos antigos, agora gera Jesus, o próprio verbo. Amém? Ele não veio revogar a lei, ele veio cumpri-la. Diga amém. Então Jesus não veio para acabar. Olha, tudo que os profetas falaram, esquece tudo. Não, Jesus não fez isso. Porque antes ele falava pelos profetas, Deus se manifestava, Deus enviava a palavra. Agora Deus enviou a própria palavra. Diga amém. Quem é a palavra? Jesus, irmãos. O próprio Jesus estava no meio do povo, sentava na terra com o povo, colocava o povo assim, tudo sentado no chão, e começava a ensinar, irmãos, aquilo que ia gerar prudência nos homens, que ia trazer equilíbrio para a família. Uma família equilibrada vai gerar filhos equilibrados. Amém? Uma família que realmente cumpra a palavra vai gerar filhos que obedeçam a palavra. E o que isso traz para a sociedade? Diga, equilíbrio. E mais, a bênção de Deus. É o que nós precisamos. Sim ou não? Vocês viram que liberaram aí, algumas escolas estão fazendo detector de metais? Na escola da minha filha aqui já estão fazendo. Chega lá, você recebe uma revista. Você não, o aluno. Ai, meu Deus, a criancinha que está com o machado lá dentro da mochila, né? Bip. Dá a mochila, menino, que é isso? Machadinho. Sério? Da onde veio? Isso é um espírito, irmãos. Um espírito que está atuando na vida das crianças, porque já atuam na vida dos pais. Quem está entendendo? Isso é muito sério. Um espírito que entrou na vida das crianças pela legalidade dos pais. Dá para você entender como o mundo espiritual funciona? Sempre foi assim e não mudou. Entende? Olha a responsabilidade de ser um pai e uma mãe nos dias de hoje. Deixa o teu filho lá, abandonado, largado, com o celular na mão o dia inteiro, com Wi-Fi, vai trabalhar, deixa ele lá com o computador o dia inteiro, né? Qual o resultado disso? Está aí. A colheita chegou. Mas nós vamos orar para que esse espírito caia por terra, amém? Para que ele não predomine nas crianças dos nossos dias. Por isso, nós precisamos, irmãos, aprender e praticar os princípios da palavra de Deus. É a única coisa que vai guardar a sua e a minha casa. Amém? Não espere as coisas melhorarem. A partir de agora as escolas serão transformadas no céu. Pelo contrário, estão transformando as escolas no inferno, onde professores ensinam e incentivam crianças a fazer sexo. Tá aí os vídeos, só você ver. Tem gravações de professores. Professores já foram até... Recebeu uma licença? Não. Foi tirado da escola por incentivar a criança a fazer coisa que não é de criança. E aí? Estamos trabalhando. Nossos filhos estão na escola. Quem te garante que não acontece isso lá? Qual é a garantia que você tem? O que nós podemos fazer? Orar, diga orar, e conversar. Ter muito diálogo com as crianças. Perguntar cada detalhe. Mãe, sua filha chegou da escola, seu filho chegou, pai, conversa. Sobre tudo. Não dá mais para, não toca nessas... Fala sobre tudo, né? Eu admiro muito a minha esposa que faz esse serviço para mim. Meu filho, alguém mexeu com você? Não, mãe. Alguém tocou em você? Não. Tocar aqui. Não. Entendeu? É verdade. Faz logo uma revista. Aqui. Ninguém mexeu. Verdade. Olha, meu filho, não vá com estranho. Não ouça, não pegue isso, não pegue aquilo. Sim ou não? Ou é assim ou você vai entregar. E tem muita gente que não tem tempo e não tem entendimento. E acaba os filhos caindo na mão do diabo. Que Deus nos guarde, nos livre. Senhor, guarda nossos filhos, guarda nossas crianças.
Ore comigo nesse momento. Guarda as crianças do Brasil, guarda as escolas. Nós repreendemos, Pai, esse espírito imundo que tem tentado tocar nas nossas crianças. A tua igreja ora e declara: as nossas crianças são santas, são puras, são do Senhor. O reino dos céus são delas, meu Deus. Livra elas, livra do mal, Senhor. Arranca todo professor maligno, Senhor, dessas escolas. Em nome de Jesus, Pai, guarda elas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Continuando, mas depende muito de nós. Sim ou não? Sim. Aquela canção linda, né? Estão tentando roubar a inocência das crianças. Isso já faz anos, irmãos, né? Que vem os empurrando, desde quando lançaram a ideologia de gênero. Quem lembra? Né? Não, que as crianças têm que decidir. Decidir o quê? Deus fez o ser humano de um jeito. Que absurdo. Então nós, que somos a igreja, precisamos nos posicionar. Orar, incentivar, ensinar, obedecer a Deus, que é a única maneira de Deus nos confiar a autoridade. Amém? Deus, me ajuda, não sou perfeito, mas eu estou te obedecendo. Aí Deus vai conceder autoridade para que aquela pessoa possa agir. Continuando. Abra sua Bíblia em Mateus 28, 19 e 20. Qual foi a ordenança de Jesus após ressuscitar dentre os mortos? Apareceu para os seus discípulos e disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer, diga obedecer, tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, diga amém. Amém. Jesus está comigo até o fim dos tempos. Então ele está dizendo para os seus discípulos, para os apóstolos, que levassem esse mesmo ensino. Ensine isso às nações. Ensinar o quê? Pergunte o quê? Obedecer os seus ensinamentos. Amém. É isso que ele fez. Vão a todas as nações e façam, preguem essa palavra, ensine esse ensinamento, mostre para eles esses princípios, ensine cada um deles a obedecer. É o que Jesus espera, irmão, de nós. Ou melhor, é o que nós precisamos para sermos ou nos tornarmos pessoas prudentes. Amém? Não tem outra maneira. Como é que eu adquiro essa prudência para minha casa estar firme na rocha? Muito simples. Obedeça ao Senhor e aos seus mandamentos. Amém? Obedeça a Ele. Paulo ensinou isso a Timóteo. 2 Timóteo 3, verso 10. 2 Timóteo. Onde é que tu está, Timóteo? Três, 10. Coloca para nós aí na tela, por gentileza. Vai. Agora. 2 Timóteo 3, 10 diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta e o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, diga paciência, o meu amor, a minha perseverança. Mais uma vez, Paulo diz para Timóteo, mas você tem seguido de perto, diga glória a Deus. O meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Irmãos, está aqui um segredo para você nunca desviar do Senhor. Amém? Porque nós sempre vamos aprender com alguém, sim ou não? Sim. O próprio Jesus desceu, o próprio Deus veio à terra ensinar os homens. E aí ensinou, treinou, né, orou, e aí depois ele cumpriu o propósito dele. Agora eu estou voltando em Mateus 28, ele aparece para os discípulos e fala, agora a missão de vocês é ensinar para os outros o que vocês aprenderam comigo. Quem está entendendo? Essa é a missão de todo cristão. Alguém te convidou para a igreja, sim ou não? Sim, você vai convidar outros. Alguém está cuidando de você, discipulando, aconselhando você, sim ou não? Sim, você vai cuidar, aconselhar outros. A missão.
multiplicar. Se os apóstolos, os discípulos de Jesus, não tivessem obedecido, eu e você não estaríamos aqui. Sim ou não? Se eu e você não obedecer, aquelas outras pessoas que nós conhecemos não estarão aqui. E detalhe, não estarão lá. É importante ou não é obedecer? Importante. Ah, não, eu não tenho chamado. Deus nos chamou, chamou todos, para levar a sua palavra, os seus ensinamentos. Amém? Então era isso que ele estava dizendo para os seus discípulos. Levem esse ensino a outras nações, ensine eles a obedecer. Então foi o que Paulo fez com Timóteo. Olha o que diz o verso 8 do capítulo 3. Deixa a sua Bíblia aberta aí em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 e 9. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistiram à verdade. Porque se opor à liderança é resistir à verdade, irmãos. Amém? Nunca queira brigar com seu líder, bater de frente. Por que não queira fazer isso? Porque ele quer seu bem. Ele quer ver você crescer, ele quer ver seu casamento melhor, ele quer ver você com saúde, ele quer ver você caminhando nos caminhos de Deus. É isso que ele quer. Você vai brigar com quem quer seu bem? Brigue com o capeta. Porque ele quer seu mal. É verdade. Olha só o que o capeta está me falando. Sai daqui, diabo mentiroso. Tem que ter discernimento para agir assim. Mas eu acabei de te ensinar. Tudo que é negativo não vem de Deus. Amém? Ninguém gosta de mim. Ninguém me ama. Eu não vou dar em nada. Não é Deus que está falando. É o inimigo. Rejeita. Manda ele embora. Se quiser, dá um grito. Sai, Satanás. Isso. Você vai agir da maneira que você achar melhor. Mas faça alguma coisa. Não vá dormir acreditando na mentira. Amém? Não faça isso, que é o engano para destruir a sua vida. Continuando, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Porque quando nós começamos a acreditar nas mentiras do diabo, nós nos tornamos pessoas insensatas. E a verdade é que todos nós já ouvimos a mentira do diabo, inclusive eu. Quem aqui nunca pensou, essa igreja nem liga para mim, eu nem sou importante, ninguém nem sentiu minha falta, não me amam não, o que mais? Não acreditam em mim. É muitas mentiras que não dá para falar todas. Mas quem nunca sentiu isso? No casamento, hein? Nem me ama. Acho que meu marido não me ama. Acho que mulher é maior, né? O número, acho que mulher ganha, né? Ou não, é os homens. Fala aí, vocês são casados. Não peço mais para vocês falarem. Perdão. Mas vamos voltar para cá. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que a insensatez, irmãos, é o que gera no coração daquela pessoa algo negativo. Sendo insensato. Ainda que você acredite que ninguém lhe ama, pelo amor de Deus, pense assim, Jesus me ama. Por quê? Porque está escrito. Amém? Está escrito. Deus prova o seu amor, né, enviando Jesus para morrer na cruz do Calvário, quando nós ainda éramos pecadores. Amém? Então, acredite na palavra. Porque se você acreditar na palavra, a palavra vai te libertar. A palavra vai te mostrar que é mentira do diabo que ninguém te ama. Que é mentira do diabo que você não vai dar em nada. Que é mentira do diabo que você nunca vai prosperar. Que é mentira do diabo que você nunca vai casar. Que é mentira do diabo que o seu casamento nunca vai ser uma bênção. É tudo mentira dele. Amém? Que você nunca vai ser um líder. Nunca vai pregar a palavra para ninguém. É tudo mentira dele. E a Bíblia está deixando claro, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Porque a insensatez, irmãos, ela é gritante na vida de uma pessoa.
Ou nós aprendemos a prudência, ou a insensatez destrói a nossa vida. É ou não é verdade? Pessoa insensata, ela destrói. Todo mundo vê, todo mundo percebe. Porque as atitudes mostram. Eu não estou falando sobre errar, todos nós erramos. Amém? Uma coisa é errar. Você aprende até com o seu próprio erro. Outra coisa é ser insensato. O insensato só erra. Sabia? Só erra. Só toma decisões erradas. Que encontro que nada, meu irmão. Me encontro aqui mesmo. Né? Vou não. Quero não. Vigia, hein? Para com isso, André. Poderoso Deus. Amém. Mas continuando aqui. As consequências de guardar os ensinos de Jesus, de ser prudentes. Quem quer aprender aqui? Porque assim como a insensatez, ela traz prejuízo, né? O insensato, a casa dele é destruída, né? As coisas não fluem, não dão certo. A prudência, ela gera resultados na nossa vida. Amém? Ela tem também as suas consequências. Então vamos lá para o capítulo 5 de Mateus, que é onde começa o Sermão do Monte. E eu quero ler alguns versos para a gente ser bem rápido. Eu até esqueci de falar para vocês aqui o significado de prudente, ou melhor, de insensato. O significado de insensato, aquele que não está em seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso, à justa medida, insano, doido, delirante. Você não conhece ninguém assim, amém? Agora, o significado de prudente, que tem prudência, que não procura perigo, cauteloso, sensato, ajuizado, que costuma se precaver, né, meu irmão? Prepara-se antecipadamente, precavido, previdente. Não é presidente, tá? Previdente. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para Mateus capítulo 5. Você acha que o prudente tem benefício na vida dele? Então vamos ler alguns aqui, Mateus capítulo 5. Eu vou ler só o final dos versos, amém? Para você entender que o prudente ele tem muitos benefícios para a sua vida. Final do verso 3, do capítulo 5. Pois deles é o reino dos céus. O final do verso 8 do capítulo 5, pois verão a Deus. Amém? Do final do verso 9, pois serão chamados filhos de Deus. Final do verso 10, pois deles é o reino dos céus. Final do verso 12, porque grande é a sua recompensa. Amém? Então, quantos aqui querem a prudência para a sua vida? Agora eu vou repetir o final de cada verso. Amém? Você vai poder ler ele todinho na sua casa e você vai dizer amém em cada bênção dessa liberada sobre a sua vida. Ok? Vamos lá. Pois deles é o reino dos céus. Amém. Pois verão a Deus. Amém. Pois serão chamados filhos de Deus. Amém. Pois deles é o reino dos céus. Amém. Porque grande é a sua recompensa. Amém. Todas essas promessas é para quem? Diga, para o prudente. Quantos aqui são prudentes? Glória a Deus, amém? Então essas são as recompensas, irmãos, de ouvir a Deus, obedecer a Deus, se esforçar para ficar no caminho de Deus. Às vezes é difícil dizer não para um pecado, sim ou não? Sim. Às vezes uma proposta, uma tentação, a gente é balançado. O ser humano é feito de carne, né? Às vezes você quer mais estar num lugar qualquer do que na presença de Deus, sim ou não? Sim. Porém, qual é a melhor coisa a escolher? É estar com Deus, é obedecer a Deus, é dizer não para o pecado, é não acreditar nas mentiras do diabo. Muito melhor é fazer isso. Por quê? Porque tem benefícios. Quando nós somos prudentes, a nossa vida anda, meu irmão. E isso que acontece hoje. O número de pessoas sem entendimento é tão grande que isso reflete na sociedade. Como é que está a família? Quebrada. O casamento vai muito mal. As finanças piorou. E os sonhos? Que sonho que nada. Meu sonho é morrer. Está repreendido em nome de Jesus. Mas infelizmente é a realidade de muita gente.
Ou você nunca ouviu falar isso? É verdade. Muita gente quer tirar a vida, muita gente quer acabar o casamento, muita gente quer abandonar os filhos, muita gente parou de sonhar, muita gente não acredita numa família, muita gente não acredita nem em Deus. Olha só que situação que nós vivemos. Muita gente perdeu o temor de Deus. Ouve a palavra, mas não pratica. Conhece as Escrituras, tem que amar, tem que perdoar, tem que pedir perdão, tem que confessar, mas não faz. Está dando para compreender? Conhece, mas não pratica. E o que Jesus ensinou em Mateus 7:24? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as é como um homem prudente. O que vai trazer prudência para a nossa vida é a prática da palavra. Não é a visita no culto. Não é marcar presença na célula. É praticar a palavra. Na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, no meio dos seus amigos. Praticar a palavra. O que a palavra diz? Ah, a palavra diz isso, então eu vou fazer. Isso traz prudência. Amém? Muitas mulheres, irmãos, infelizmente não têm sabedoria. E pela falta de sabedoria, a sua casa é construída na areia. Nós sabemos que hoje em dia estar casado é um milagre. Sim ou não? Hoje em dia ter um bom casamento é um milagre. Só Deus faz isso. Ninguém no seu entendimento, no seu intelecto, nas suas finanças, nos seus diplomas, ninguém consegue fazer isso. Porque nada disso dá prudência. Porque a única coisa que dá prudência é obedecer e temer ao Senhor. Praticar a palavra. Se esforçar para viver a palavra. Pastor, mas ninguém consegue praticar tudo. Verdade. Mas quem falou para você praticar tudo? Você tem que praticar de um por um. De um por um. Hoje, eu estou orando para Deus me libertar da bebida. Glória a Deus. Continua orando e vai deixando ela. Glória, deixou a bebida? Você vai para o próximo passo. Eu estou orando para Deus tirar palavras torpes da minha boca. Eu não quero mais falar essas palavras, porque a Bíblia diz para não fazer isso. Venceu mais uma batalha? Glória a Deus, vai para o próximo estágio. Estou orando para mim ser fiel. Estou orando para mim amar a minha esposa. Para mim ser carinhoso com meus filhos. Para mim ser fiel na igreja. Para mim servir ao Senhor de verdade. E aí vai o processo, irmãos. Amém? Você só não pode parar, estacionar. Cheguei na igreja e estou aqui. E o que está mudando? Qual é o nível que você está de obediência? O que você já deixou de mazela da tua vida? O que melhorou na sua vida, no seu caráter, na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento? Porque se nada melhorou, você não está praticando nada. Porque a prática da palavra gera prudência em nós. E a prudência atrai as bênçãos de Deus para a nossa vida. Ah, eu cheguei aqui, eu era muito explosivo. Não, mas agora eu já me controlo. Glória a Deus, está no caminho. Amém? Não, eu falava muita besteira. Eu abria a boca, minha irmã, era só besteira que eu falava. Agora não, eu já me policio. Né? Os irmãos perguntam, por que está quieta? Porque eu estou controlando aqui para não falar besteira. Verdade, mas a gente tem que evoluir. Deus criou o ser humano para isso. Para crescer. Amém? É isso que a conduta de obediência aqui que Jesus estabeleceu vai gerar nas nossas vidas. O entendimento da sua palavra nos leva a ter uma vida prudente, diga amém. E andar nos seus caminhos. Amém? É isso que a prática da palavra diz. E eu termino em Lucas,
capítulo 6, verso 46. Porque o Sermão do Monte foi relatado lá por Jesus em Mateus capítulo 5 ao 7 e também durante aqui o Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas 6. É isso mesmo? 46. Porque vocês me chamam Senhor e Senhor e não fazem o que eu digo. E aí ele continua a declarar a mesma palavra que está em Mateus capítulo 7, verso 24. Mas entenda o verso 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? O que Jesus está dizendo? Vocês me chamam de Senhor, mas vocês não praticam a minha palavra. Então eu não sou Senhor de vocês. Está dando para entender? Porque se Ele é o nosso Senhor, nós devemos, no mínimo, nos esforçar para fazer o que Ele diz. Sim ou não, igreja? Porque se nós formos uma igreja toda que não segue o que Ele diz, Ele não é o Senhor dessa igreja. Pode ser de outra. Está dando para entender? Se eu digo o Senhor é Deus dentro da minha casa, mas se eu não sigo a sua palavra, eu não sou o Senhor dessa casa. Ele não é. Porque ele só se torna Senhor de quem lhe obedece. Entendeu? Sim, Senhor. Está dando para compreender? João capítulo 14 diz: aquele que me ama. Como é que diz? E guarda os meus mandamentos. Aquele que me obedece e guarda os meus mandamentos, esse me ama. Amém? Então tem tudo a ver a prática com quem Ele é na nossa vida. Eu não posso falar que Deus é o meu Senhor e fazer tudo o contrário. Sair daqui, falar palavrão, me prostituir, ver o que eu não devo, falar da vida dos outros, olhar para onde eu não devo. É claro que tem um processo na vida de todos nós, amém? Mas quanto mais rápido você conseguir deixar essas coisas por obediência a Ele, você está tornando Ele Senhor da tua vida. Amém? Quero só ler aqui para a gente finalizar. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. O que Deus quer comparar a que Deus quer comparar uma casa? A nossa vida. Quem conhece aquele louvor? Eu sou tua casa, tua morada. Amém? Porque o Espírito Santo habita em nós. Nós somos casa de Deus. Amém? E a casa que obedece a Deus, a torrente, a tempestade, as tribulações, as dificuldades não derrubam aquela casa. Sabe o que mantém a casa de pé? A obediência a Deus. A prática da palavra de Deus. A prudência nos faz praticar a palavra. Amém? E a palavra sustenta a nossa casa. Se coloque de pé nesse momento. Quantos querem a sua casa na rocha? Quantos querem a sua família guardada por Deus? Quantos querem Deus na sua família? Quantos querem a proteção de Deus sobre a sua casa?
O que nós precisamos fazer? Obedecer a palavra. Pastor, por onde eu começo? Por onde você conhece. Que versículo você conhece? Que princípio você conhece? O que você tem aprendido na igreja com a palavra de Deus? É isso aí que você vai começar a praticar. Glória a Deus. É lindo, é poderoso quando a gente começa a praticar, porque a gente vê o resultado, irmãos. A gente contempla, meu Deus, quem eu era, como diz a Bíblia. Quem nós éramos. E aí a pessoa começa a obedecer a Deus. O que Deus começa a fazer? Começa a levantar aquela pessoa. Aquela pessoa que era desprezada pela sociedade começa a ser respeitada. Aquela pessoa que todo mundo dizia não vai dar em nada, começa a conquistar e crescer. E chama a atenção de todos, sim ou não? Porque não era ninguém. Era alguém desprezível. Por isso a Bíblia diz que ele levanta do monturo o necessitado e faz assentar entre príncipes do seu povo. É isso que Deus faz, amém? Feche seus olhos nesse momento.